pessoal, vamos conversar um pouco sobre esse tema, só o pó. Hoje eu queria falar um pouco sobre um negócio chamado positividade tóxica. Você já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar nesse tema, levanta a mão aí. Teve uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Levi já ouviu falar? Eu tô antenado. Se o Levi já ouviu falar nisso, cara, então eu tô bem pra caramba. Então vamos lá. Eu quero conversar um pouco sobre isso. Essa é uma série que a gente sempre no final do ano traz uma série reflexiva sobre o nosso cansaço. E aí é um tempo que a gente está faltando energia para a gente trabalhar, está faltando energia para malhar, está faltando energia para passear, está faltando energia para se arrumar, muitas vezes. Não que ninguém esteja mal arrumado hoje, muito pelo contrário, não é isso, né? Claro que não é por aí que está. Falta energia para namorar, chega nessa época do ano, aí você chega em casa cansada, tem que bater meta em casa, os maridos, mulher, aí o bicho pega, né? Às vezes, né? É complicado, falta energia. E aí, se você não comparece, a pessoa começa a achar que você não está mais interessado. No fundo, é só cansaço. Mas gera uma crise, gera algo complicado. E para algumas pessoas falta energia até para se divertir. Vamos sair? Ah, não. Netflix é melhor. Não, vamos em tal lugar assim. Não, pelo amor de Deus, vamos pedir comida em casa. Melhor. Você está tão esgotado, você não quer ver gente. Por mais que você tenha passado muito tempo sem ver gente, às vezes o cansaço, você não quer ver pessoas que vão te dar trabalho, que você tem que dar atenção, você não quer ver esse tipo de gente. Então, nós vamos refletir um pouco sobre esse tema e tentar identificar as causas do cansaço, desse esgotamento que deixam a gente só o pó no final desse ano. E quem sabe a gente encontrar um caminho para sair dessa, para a gente vislumbrar alguma coisa diferente. A gente sente um constante cansaço e uma aceleração interna. E isso não nos permite parar. Eu tenho que entrar em sincronia com a igreja lá do lado, porque quando a gente está cantando, acho que eles estão pregando. Quando eu estou pregando, eles estão cantando, mano. Eu tenho que conversar com o pastor lá para ver se a gente entra em sintonia, porque complica a vida, né? Mas está me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Beleza. Então, não vou ser o cara do toque para me sentir incomodado. Na semana passada, a gente conversou sobre esgotado até a alma. E a gente falou um pouco sobre um dos motivos que nos deixa esgotados até a alma. A gente refletiu um pouco sobre o livro A Sociedade do Cansaço, do Ben-Shul Han, e falamos um pouco sobre o convite de Jesus para descansarmos nele. Hoje, eu vou falar sobre essa positividade tóxica. E eu vou falar muito. Eu sei que os adolescentes passaram uma noite intensa. Mas hoje eu vou falar muito para vocês também. Então eu vou me esforçar, porque o tema é muito referente ao que vocês vivem. Então presta atenção, se eu ver dormindo, eu vou dar aqui e não dar um tapa. Tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu te fazer uma perguntinha básica aí, que eu faria se eu estivesse da minha casa e você no seu smartphone. E aí eu gostaria da sua interação. No smartphone aqui, não tem, você pode falar que sim, mexer a cabeça com aquele cachorrinho de carro, que eu vou entender que sim. Ou fazer assim também, eu vou entender. Você já se sentiu ou se sente na obrigação de estar sempre bem? De estar sempre positivo, de não se deixar abalar? Você já sentiu isso? Que você não pode deixar a peteca cair? Que você não pode se abalar por qualquer coisa? Você sente que... E as pessoas ao seu redor, quando você chega e fala que você não está muito legal, fala, que isso? Não! Vamos lá, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem tempo para você ficar triste, não tem tempo para você ficar para baixo. Isso é o que a gente chama de positividade tóxica. E o que é a positividade tóxica? Tem alguém passando um negócio para mim lá, ó, tá vendo? É automático, vai no pensamento. Eu penso, o slide aparece. Vamos lá. Então, positividade tóxica é o seguinte: é a crença que um estado feliz e otimista é desejável, possível e apropriado em todas as situações. Ela resulta na negação, minimização e invalidação da experiência emocional humana autêntica, deslegitimando a existência de certas emoções e sentimentos que fazem parte da nossa experiência genuína. Trocando em miúdos, positividade tóxica é a pressão que você sente por estar sempre bem e não dar vazão para os seus sentimentos ditos negativos. Tristeza, ansiedade, angústia. Isso é positividade tóxica.
Você, tenho certeza que você já entrou em redes sociais, ou já em conversas com alguém, você se deparou com frases assim, não vejo o lado negativo. Dá para você ver o lado positivo do negócio. O copo não está só meio cheio, meio vazio, está meio cheio. Já se deparou com isso? Com frases que você entra, às vezes você está indo no banheiro fazer número 1, número 2. Se for mulher, pode ser número 1 ou 2, se for homem, mais número 2, que senta, né? E você não gosta de perder tempo, aí você pega o celular e começa a folhear a sua rede social. Principalmente você que fala assim, não mexo em rede social. Mas quando você vai no banheiro, é sua companhia constante. Você está sempre lá no Insta, no Face, em alguma rede. E aí você passa as frases, geralmente você vê esse tipo de frase super positiva. Não, tem que ver o lado bom da vida. Sempre tentando te colocar para cima. Ou, para mim, essa é a pior experiência. Quando você está triste, está mal, e você chega para alguém e conta que está passando uma situação desagradável. E a pessoa, ao invés de ser um com você, o que ela faz? Mas pelo menos... E aí minimiza o seu sofrimento. Já passou por isso? Você está com aquele problema que para o outro é o tamanho do almoço. Para você é do tamanho de um ônibus nas costas. É seu problema. E aí você conta com toda a sua alma e põe para fora os seus sentimentos. A pessoa, pelo menos, você não está passando fome igual o pessoal do Sudão. Mano, eu estou no interior de São Paulo. Não tem nada a ver com África, com Sudão, gente passando fome, é o meu problema. Mas a pessoa faz questão de chegar assim e falar assim, mas pelo menos, né, não é bem assim. E isso, cara, isso dá uma raiva. Ou então você traz um problema para a pessoa fala assim, mas pensa positivo, né? Mas pensar positivo alimentasse minha família, filho. Eu estava aí vendendo livro de pensamento positivo. Às vezes você se deu mal no emprego, não vendeu o que você precisava, não fechou o negócio que você queria, não deu certo aquilo que você tentou fazer. E a pessoa chega e fala, ao invés de sofrer com você, ela chega e fala, mas pensa no lado positivo. Ou então isso é travestido de teologia. Aí o que a pessoa fala assim, Deus deve ter algum propósito. Mano, Deus é muito mal, cara, na vida dessas pessoas. Porque tudo de ruim que acontece, eles botam nas contas de Deus. Deus deve ter alguma explicação, Deus teve algum propósito. Essa pessoa não entendeu a oração do Pai Nosso. Essa pessoa não entendeu que as coisas que acontecem na terra nem sempre são da vontade de Deus. Por isso que ele pede para a gente aprender a orar. Que as coisas na terra sejam feitas como é no céu. Se tudo que é vontade de Deus acontecesse na terra, ele não mandaria a gente orar isso. Então a primeira lição que você tem que tirar hoje, nem tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus, não. Mas é vontade permissiva, meu irmão. Isso aí, você vai entrar, quando você chegar na eternidade, você pergunta para ele o que é vontade permissiva. Aí você diferencia. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que entender que a gente vive num mundo que sofre. É isso que a gente precisa entender. Tem uma frase muito legal, eu não posso pronunciar o nome do livro, mas é esse livro que está aqui, tá? Que ele fala o seguinte, é o Mark Manson. Ele fala o seguinte, qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. No livro A Arte de Ligar o... Pontinho. Apesar de ter um título bem pegado, é um excelente livro. Traz alguns conceitos bem interessantes. A gente está cheio do nosso redor de gatilhos que fazem com que a gente tente reprimir cada vez mais os nossos sentimentos e tenhamos vergonha de conversar sobre eles. Todo mundo está tão numa positividade, todo mundo está tão bem, todo mundo está tão legal, que a gente acaba achando que a gente não tem direito de falar, ou direito de acordar mal, direito de não estar bem, direito de falar, não estou legal. Porque está todo mundo tão bem, você está vendo todo mundo tão bem, porque todo mundo só mostra a parte boa, todo mundo só mostra a parte que é legal. E aí você que é adulto que está aqui, está pensando assim comigo, eu vou adivinhar seu pensamento. Isso não é de Deus não, mas eu vou adivinhar. E aí você fala assim, mas eu não sou assim. Eu não passo por isso. Porque eu sou inteligente. Eu raciocino, eu dou vazão aos meus sentimentos, eu não sou desse jeito. Você não cai nessa. Agora deixa eu te fazer um teste com você. Quando você está mal, você auto se isola. Você não quer conversar com ninguém. Não, a pessoa pergunta como é que você está. Você fala, não, está tudo bem. Você tenta se auto-resolver sem falar nada para ninguém. Você é desse jeito? Então você caiu
na positividade tóxica. Por quê? Porque a positividade tóxica gera em nós vergonha. Você não é do padrão, você não está igual a todo mundo, você não está bem igual a todo mundo. Então, isso começa a gerar em você um certo tipo de vergonha dos seus próprios defeitos. Porque ninguém mostra defeito. Ninguém posta na rede social aquela foto do cara que acordou remelento. Ninguém posta aquilo. Mas não, miserável, acorda, vai no banheiro, faz chapinha, penteia o cabelo, põe maquiagem, nude para parecer bem. Aí vai, deita de ladinho assim. Acabei de acordar. Acabou, pinóia. E você que é mané, acredita que a pessoa acorda com uma cutis. Ontem, a Sabrina ficou morcegando em casa, eu estava fazendo a mensagem, ela ficou morcegando na cama, lá, direito dela, sábado, né? E aí ela sai do quarto, ela mandando mensagem para mim, esquenta o forno para pôr pão de queijo. E eu no outro quarto, eu falei, ok. Aí depois, quantos pão de queijo? Aí ela, tantos. Aí eu coloquei os pão de queijo para nós, nem lembro quantos coloquei para nós. Aí eu falei, tá pronto. Aí ela abre a porta do quarto, instagramável. Você fala, a pessoa está na cama, né? Está acabada lá até essa... E ela sai com um sorriso, que eu falo, gente, o que é isso? O que está acontecendo nesse quarto aí que você está saindo tão feliz da vida assim? Não, porque saiu, ela não se maquiou não, ela estava normal mesmo, é porque minha esposa é bonita mesmo. Mas, o que acontece? Ela ficou mó tempão lá na cama acordada, no celular, fazendo coisa, ela não estava dormindo. E aí a pessoa sai, é tipo isso, a pessoa sai, você acredita que essa é a vida bandida. Você acredita que as pessoas são assim? E não são. E aí, na verdade, quando você se auto-isola, quando você se esconde atrás da sua positividade para ocultar de todos defeitos e vulnerabilidades suas, quando você erra, você não quer falar com ninguém, você não quer contar para ninguém, você não quer conversar com as pessoas quando você erra. E ai de alguém que for apontar que você errou, você já sabe que errou, a pessoa não precisa falar para você que você errou. O que é isso? Onde nós estamos? Eu já errei, já sei. Você não admite que ninguém fale para você que você errou. É aqui que os adultos caem, nessa positividade tóxica. Quando você não dá espaço para você ser humano, porque o humano erra. Aqui nós caímos na positividade tóxica, quando nós tentamos afastar e ocultar nossas imperfeições e nossas incapacidades. Agora, com nossas crianças, como é que isso acontece na vida das nossas crianças? Você que é pai, mãe, tio, você pode perceber. Quando você não dá espaço, quando a criança está se formando, você não dá espaço para ela vivenciar os sentimentos negativos. Tristeza, raiva, ódio. E você começa a cortar da criança viver isso, você está incutindo na cabeça dela que ela tem que estar sempre bem. Que a solução para a vida é estar positivo. Que tudo que ela quiser na vida, ela vai poder fazer, basta ela querer, se esforçar bastante. Mas isso faz um mal danado para as crianças. Você tem que deixar as crianças terem os seus sentimentos, mas não pode deixá-la reinar através desses sentimentos. E os adolescentes? Como é que os adolescentes caem nessa? Os adolescentes são os mais influenciados pelas redes sociais. Eu não sei se você já percebeu, rede social é um negócio. As pessoas ganham dinheiro em rede social. Ok? Não ache que rede social é diversão ou simplesmente onde você coloca e faz seus posts. Não é. Isso te enganaram. E qual que é o mercado da rede social? É a coisa mais cara do mundo hoje. Você sabe qual é a coisa mais cara do mundo hoje? Que empresas pagam bilhões para ter? Você sabe? A sua atenção. Nós vivemos na economia da atenção. Toda vez que você para no seu celular, na sua rede social, e gasta um tempo olhando sua rede social, as pessoas estão disputando e pagando dinheiro para que você esteja ali olhando. Rede social é um negócio. E o que as pessoas fazem com esse negócio? Elas postam as melhores fotos, os melhores pratos, as melhores notas, os namorados mais bonitos, os passeios mais maravilhosos. E você no fundo do seu quintal, com o seu gato e seu cachorro de 10 anos,
um cego e outro manco. Aí você fala, minha vida é uma droga. A minha vida não presta. Porque você está sendo obrigado a comparar a sua vida com uma vida perfeita que não existe. Não é só os adolescentes que caem nessa, não. Tem uns adultinhos também que caem. Deixa eu te explicar um pouco o mecanismo da rede social. A rede social, ela funciona assim. Quando um ser humano se expõe socialmente, quando ele se expõe, é natural que exista um esforço para que o outro veja com bons olhos. Por exemplo, você escolheu a roupa para você vir aqui hoje. Por mais que você ache que você está desleixado, descolado, no fundo, o que você fez? Você escolheu uma roupa que você ia comunicar uma imagem. É a mesma coisa que acontece quando você compra perfume. Você já reparou o que acontece na sua cabeça quando você compra um perfume? O que acontece com você quando você compra um perfume? Você sente o cheiro e fala, esse cheiro é legal. E aí você compra o perfume. Mas você comprou por quê? Porque o cheiro é legal, porque as outras vão achar que o cheiro é legal. Porque no fundo, você sente o cheiro do seu perfume no máximo 5 minutos, depois você não sente mais. O que acontece automaticamente quando você compra um perfume? Você sente o cheiro e sua mente faz assim, as pessoas vão achar legal esse cheiro em você. E aí você compra o perfume. Porque você não compra perfume para você, você compra perfume para os outros. E você não deixa de usar perfume, não é para você, é para os outros, porque você não sente o seu CC. Quando está brabo, aí você sente, mas na maioria das vezes você não sente. Quem sente é quem está perto. Então nós temos um código social. É impossível você, quando se expõe socialmente, você quando vive em comunidade, vive socialmente, você naturalmente se esforça para que o outro te veja com bons olhos. E os pesquisadores já identificaram um mecanismo na nossa cabeça chamado sociômetro. Sociômetro é um mecanismo cuja função é julgar ou imaginar a percepção do outro a nosso respeito. É um processo contínuo e às vezes inconsciente. Isso acontece na sua cabeça sem você perceber. O mundo em que você vive está clamando pela sua atenção, está comprando a sua atenção. E como é que ele compra a sua atenção? Fazendo você ficar olhando para aquilo que te chama a sua atenção. E o que tem chamado a sua atenção? O que tem inundado as redes sociais? O que tem inundado a vida das pessoas? Uma perfeição, uma positividade que não existe, que só faz mal, porque faz no fundo você se comparar. Tem uma frase que nas minhas pesquisas eu achei fantástica. Ele disse o seguinte: quando o perfeito se torna normal, o bom se torna descartável. Não basta mais o seu celular, porque o seu celular não faz aquele emojizinho ou tira foto daquele jeito para você postar, não tem aquele filtro que cabe direitinho com o Instagram, não vale mais, você tem que comprar um outro, porque o seu que era bom até a semana passada, que fazia tudo o que você precisava, agora que lançou o outro, o seu já não é bom, se tornou descartável, porque não é legal mais. Percebe como é que é um mecanismo perverso? Está fazendo sentido? Está conseguindo me entender? Faz assim se tá, ou assim se não. Beleza, legal. É um mecanismo muito perverso. E você começa a deixar de lado. Isso acontece, por exemplo, quando você casou. Aí você fica horas no Instagram vendo aquelas mulheres com o corpo malhado, bonitona, e você fica passando. Daqui a pouco você olha para o corpo da sua esposa. Tem alguma coisa diferente. E aí você começa a comparar. Isso que acontece com o homem quando assiste pornografia. Muitos meninos e meninas têm a sua iniciação sexual através de vídeos pornográficos da internet. E começam a criar a ideia de que sexo é daquele jeito. E aí começa a entrar numa relação e acha que funciona daquele jeito. E não funciona. E não funciona. Não tem nada a ver com isso. Só que quando você começa, de tanto você vê uma coisa que é dita perfeita, o homem se encanta, porque ele vê, o cara faz o mínimo esforço, a mulher está lá, gemendo, chegando ao terceiro céu. Qualquer coisa que que a mulher faz, o cara sente lá, fica... Quando você chega numa relação e aquilo não acontece, você fala, tem uma coisa errada comigo, tem uma coisa errada com ela. Esse conceito de perfeição, ele tem atacado, minado e quebrado você, sem você perceber. E aí gera em você uma inconformidade, um sentimento de diferente, você não começa a se encaixar. Muitos meninos e meninas, adolescentes, começam a se encaixar. Mas eu não me encaixo no mundo dos homens, mas eu não me encaixo no mundo das mulheres. O que eu sou? Por quê? Não é que não se encaixe no mundo dos homens, não se encaixa no mundo das mulheres. Não se encaixa nesse conceito que estão vendendo. E aí a pessoa fica perdida. Porque não cabe. Não dá certo.
Percebe? A gente vai falar muito sobre isso ano que vem. Estou estudando bastante sobre isso, a gente vai conversar bastante sobre essas questões. Em redes sociais não há honestidade. Na nossa cultura não há honestidade sobre vulnerabilidade. Ninguém mostra suas fraquezas. E deixa eu te falar uma coisa, querido. É ok, está tudo bem não estar bem. Não precisamos ser positivos o tempo todo. Há uma tendência de bem-estar rápido. As pessoas não querem ficar mal, elas querem ficar bem rapidamente. Rapidamente querem mudar. Da tristeza querem sair logo para a parte boa. Só que nem sempre o processo para ficar tudo bem é um processo agradável. Às vezes você tem que atravessar um vale da sombra da morte. Até você chegar lá. É impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. Você nunca vai se sentir bem enquanto você estiver em guerra consigo mesmo. A negação do negativo gera exaustão. Preste atenção nisso. Se você ficar negando toda vez seus sentimentos ruins, não dá tempo de você viver seus sentimentos ruins, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o luto. Se você não viver isso, você não vai criar. Você vai ficar exausto, não vai criar resiliência, que é a sua capacidade de resistir sem deformar. Você resistir a pressões sem deformar, principalmente adolescentes, por exemplo. Se você não aprende isso, você vai chegar na época do vestibular, você vai surtar. Quantas vezes, na época que eu era coordenador, eu vi adolescentes surtando em época de vestibular? Porque se você não aprende a lidar com a pressão, não aprende a lidar com seus sentimentos negativos, é impossível você ter uma vida sem pressão, deixa eu te avisar. A vida tem pressão o tempo todo. Você pode aprender a administrar a pressão. Muitos adultos não conseguem administrar a pressão, espanam. Não criaram resiliência. Não aprenderam a viver o tempo ruim. E é interessante porque, além a negação, ela gera exaustão, não cria resiliência e somatiza. Ela somatiza, ela vira doença. Então tem uma doutora que fala que quando negamos uma emoção, ela encontrará uma forma de se expressar. E ela se expressa no corpo através de doenças. Doenças de pele, síndrome do intestino irritável. Pessoas vão parar no hospital por causa de pressão, por causa de ansiedade, porque não aprenderam a lidar com isso. Sally Becker fala o seguinte, Sally Becker, suprimir as emoções afeta a sua saúde. Se você esconder as suas dificuldades mentais por trás de uma fachada de positividade, elas se refletirão de maneira alternativa em seu corpo, de problemas de pele a síndrome do intestino irritável. Certo? Dá muito trabalho manter essa fachada, cansa demais. Você tem que ficar o tempo todo em modo de defesa, se protegendo o tempo todo. Isso gasta energia e vai minando o seu corpo. E quando o seu corpo está sendo minado, ele aumenta o volume, ele fala baixo, você não entende? Ele aumenta o volume, ele começa a falar mais alto para ver se você escuta, para chamar a sua atenção. O seu corpo começa a comunicar e dizer que as coisas não estão bem. E aí, quando a gente não dá ouvidos ao nosso corpo, a gente começa a dopar o nosso corpo, mas isso é assunto para a semana que vem. Suprimir nossas emoções esgota a gente mental e fisicamente. Não é saudável e não é sustentável a longo prazo. O positivismo tóxico tem consequências psicológicas e psiquiátricas mais graves do que a depressão. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é Teresa Gutierrez, psicopedagoga e especialista em neuropsicologia. A positividade tóxica, ela é mais nociva do que a depressão. Está pegando aí? Preste atenção. No seu livro, A Sociedade do Cansaço, Ben-Shul Han fala o seguinte: a sociedade do desempenho, que é a sociedade que é essa sociedade que ele configura como yes we can, se a gente quiser a gente pode, basta a gente desempenhar bem, a gente precisa dar conta que a gente vai conseguir o sucesso. Essa sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivo. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade. Só é positivo.
e que é dominado por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Olha a gravidade do que esse cara está falando. Leva a um infarto da alma. Então eu configurei para você o que é positividade tóxica e configurei para você o que o Ben-Shul Han fala, que se a gente continuar nessa sociedade do desempenho, juntando com essa positividade tóxica, o que vai acontecer? O que ele fala que acontece? Uma autoexploração. Você é seu próprio senhor, você é seu próprio escravo. Você autoflagela, você se coloca numa autoescravidão, onde você tem que ser perfeito, onde você tem que ser positivo, onde você tem que desempenhar o máximo possível e não há espaço para falhas. E quando há espaço, e quando você não sabe lidar com as suas falhas, você entra em depressão, ou você se suicida, ou você se abstém da vida. Isso acontece com muitos jovens, adolescentes e muitos adultos. Então, quando você junta isso, esse cenário todo que eu configurei para você, qual é o resultado? Pessoas que não sabem lidar com a sua vulnerabilidade, pessoas vivendo atrás de máscaras, pessoas em constante estado de alertas. Resumindo, pessoas que estão só o pó. Pessoas que estão cansadas. Então, talvez um dos seus cansaços não seja pela quantidade de atividades que você está fazendo, e sim pelo modo defensivo que você vive o tempo todo, porque você está enredado pela sociedade, pela positividade tóxica. E deixa eu te dizer algo clichê. É bem clichê, mas faz toda a diferença. Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem não estar bem. Não está bem permanecer mal. Mas está tudo bem não está tudo bem. Deixa eu te falar de um cara que não estava bem. Eu não sei se você conhece bem a história do povo de Israel. O povo de Israel, esse país que você tem lá hoje, a história dele é muito antiga. Então teve uma época que esse povo ainda não era um país, era um povo muito grande, e ele passou uma seca muito grande na região deles, e eles tiveram que migrar para o Egito. E ali teve vários eventos, e acabaram que eles se instalaram ali no Egito, numa terra bem fértil ali do Egito, muito boa. E eles viveram por ali durante 400 anos. Depois de 400 anos eles vivendo naquele estado, só que eles viveram ali, durante os primeiros 70 anos, eles viveram bem, de boa. Mas depois que o representante deles, que vivia no palácio, chamado José, que era o segundo homem do comando do Egito, ele faleceu, o novo faraó que entrou, ficou com medo daquele povo ali do lado, porque esse povo, ele crescia muito, ele se multiplicava muito. Os caras faziam o que era bom, então fazia filho direto. Então o povo crescia. E ele olhou para aquele povo e falou assim, cara, se esse povo, se a gente não der uma tesourada nesse povo, esse povo vai crescer tanto que daqui a pouco eles vão nos escravizar. E eles começaram a escravizar esse povo. Então esse povo ficou 400 anos sendo escravo ali no deserto, em Israel, no Egito. Em determinado momento, Deus fala, deu tempo, agora vocês vão sair. Deus levanta um líder chamado Moisés para tirar o povo de lá. E aí Moisés faz uma rebelião, faz um negócio com o poder de Deus, tira o povo todo de lá e eles vão andando no deserto. Então, o livro de Êxodo, o livro de Números, que são o segundo, terceiro, quarto e quinto livro da Bíblia, todos foram escritos para esse período, que eles estavam no deserto até chegar naquela terra que seria prometida. Ok? E nesse processo, Moisés era o líder de 600 mil homens. Mulheres e crianças não eram contadas. Então, nós temos aí aproximadamente entre 5 a 10 milhões de pessoas. Ok? Moisés liderava essas pessoas. Liderava essas pessoas do deserto e conduzia essas pessoas a passar pelo meio do Mar Vermelho, que o mar se abriu e tal, aquela história toda. Num determinado momento, o povo começou a se cansar e começou a ficar estressado, porque não tinha comida. O que eles comiam era uma comida que caía de manhã do céu, e era tipo uma sementinha que caía, eles tinham que colher, amassar e fazer um pão. Essa era a comida deles, que Deus deu para eles. Toda manhã aquilo caía, eles tinham que pegar. Beleza. Só que, mesmo com o sobrenatural perto deles, lembrando que de manhã, durante o dia, tinha uma nuvem que cobria o povo para eles ficarem na sombra no deserto, para onde eles iam, a nuvem ficava em cima deles, e à noite tinha uma coluna de fogo na frente deles para espantar e aquecer o povo, espantar os bichos e aquecer o povo. Eles viam isso todos os dias. Todos os dias. Mas como o sobrenatural a gente acostuma com ele, o que aconteceu? Em determinado momento,
esse povo, lá no livro de Números, capítulo 11, esse povo começa a reclamar. E tinha um povo que saiu do Egito junto com o povo de Israel, que não era judeu mesmo, não era israelita mesmo, mas foi com o povo. Pegou carona, sabe que bicão de festa? Foi junto com o povo. Em determinado momento, esses estrangeiros começam a reclamar que queriam comer carne. E começam a instigar o povo para reclamar também. Não, porque, cara, até então eles não estavam reclamando, eles estavam comendo o pão do céu, estava tudo beleza. Nesse momento eles começam a ouvir, não, cara, carne, imagina um churrasquinho, picanha, nossa, aquela linguicinha, cuiabana, nossa, nesse horário não é bom falar essas coisas. E então, eles começaram a instigar o povo, e de repente, o povo foi contagiado de reclamação, a ponto de que em cada tenda, o povo começou a reclamar e reclamar muito, reclamou demais, e eles reclamavam, olha as reclamações deles, eles reclamavam, no Egito, que a gente era escravo, mas no Egito a gente tinha pepinos, no Egito a gente tinha cebolas, alho, saudade do alho, saudade de cascar cebola, eles tinham saudade de comer carne, eles tinham saudade disso, no fundo eles estavam com saudade da escravidão, e isso chegou no ouvido de Moisés. Chegou a um ponto que eles fizeram um negócio para irritar Moisés. Você imagina um acampamento com milhões de pessoas, todo mundo nas suas tendas e todo mundo na barraca chorando, forçado. Ah, nós queremos carne. Ah, que saudade das carnes. Mas todo mundo fazendo isso. Um clamor. Sabe quando seus filhos em casa começam a pedir almoço? Imagina, multiplica isso. Olha que desgraça que é. Se com 2 em casa já é uma tenso, imagina com milhões. É assim. Isso chegou ao ouvido de Moisés, e Moisés ficou muito bravo. E aí, em Números capítulo 11, fala assim: então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido. E disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir esse povo? Eu não fiz este povo, nem dei luz a essa gente. Por que me deste? Por que me pedes para que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar para todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar deste povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, Deus, tem pena de mim e me mate. Tem pena de mim e me mate. Se gosta de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Eita. Não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Moisés é tido como o maior líder da história desse povo. Foi um cara que viu Deus face a face. E quando Deus quis dar as tábuas da lei, escritas pelo seu próprio dedo, foi para Moisés que ele deu. Moisés tinha uma relação com Deus tão forte que quando ele entrava na tenda para falar com Deus, seu rosto saía brilhando, o povo não conseguia enxergar a cara dele, tinha que colocar um lenço na cara dele para tampar o brilho. Era um cara íntimo de Deus, um cara que viu, que pediu para Deus, Deus, deixa eu ver a sua forma. E Deus falou, eu vou passar entre 2 rochas, você vai olhar ali, ali você vai ver minhas costas. Era um cara top de linha, e esse cara top de linha, um sucesso na vida, ele falou assim, chega, estou jogando a toalha, não aguento mais, estou só o pó. Para mim, não dá mais, Deus me leva. Você já teve esses momentos de Deus me leva? Eu já tive. Deus, me leva para a tua glória, me leva logo, acaba com esse sofrimento, meu pai, me leva. Esse momento de esgotamento, e esse cara, que era um cara referência, está dizendo que ele não está bem, ele está jogando a toalha. Isso não estaria no Instagram da época, não estaria no Face. Moisés provavelmente não teria alguém fazer um textão sobre não estar bem desse jeito, não estaria, porque é só positividade, é só positivo. Mas Deus fez questão de deixar isso escrito na sua palavra que atravessa milênios. É tão importante que está escrito isso. A questão aqui é como Deus vai tratar essa reclamação de Moisés. Será que Deus vai virar para ele e falar assim, Moisés,
Nós já chegamos até aqui, Moisés. Aguenta mais um pouco. Olha o lado positivo, Moisés. Pô, Moisés, olha o copo meio cheio. Pensa, do outro lado do deserto tem um povo passando fome. Será que Deus vai validar as emoções de Moisés? Ou Deus vai usar a positividade para Moisés sair dessa? O que você acha que Deus vai fazer? Olha que interessante o que Deus faz com Moisés. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que primeiro Deus ouviu. Uma das melhores maneiras de você validar as emoções de outra pessoa é ouvir. Nós precisamos recriar o hábito de falar sobre nós. Nós nos fechamos por medo e por vergonha. Por medo de quem vai falar da gente, de qualquer coisa que vai acontecer. Medo porque não entendem a gente. Nós precisamos cultivar pessoas confiáveis. Amizades precisam ser cultivadas. Amizade, por mais que na sua vida tenha passado muitas pessoas legais, se você não cultivar, ela vai. E tem muitos adultos que chegam e olham e falam assim, eu não tenho um amigo. Eu conheço pessoas na melhor idade e falam, eu não tenho amigos. Porque não aprenderam a cultivar amizades. Amizade se cultiva. Amizade não é só quando você recebe uma mensagem, você fala, amizade você se preocupa. Pessoas confiáveis para a sua relação, você tem que cultivar. Se você não cultivar, não acha que vai cair do céu. É por isso que eu acho que o movimento mais importante da nossa comunidade hoje são os grupos pequenos. Por isso que, para mim, isso é o movimento mais importante. É você estar num grupo pequeno. Segunda coisa, Deus permitiu Moisés abraçar um momento. Coisa que as pessoas ao seu redor não fazem, não permitem. Fala, sai dessa. Não, você precisa aprender a abraçar o momento que você está mal. Viver o luto, viver a perda, viver um momento ruim. Não é ruim a parar e abraçar e viver esse momento com intensidade. Não importa que esse momento seja ruim, que o sentimento seja ruim. Isso faz parte da sua vida. Focar apenas nas emoções boas pode gerar uma invalidação emocional. Você vai ficar anestesiado. Você não vai conseguir lidar mais com as coisas na sua vida. E terceiro, Deus validou o sentimento de Moisés. Em vez de dizer, não pense nisso, seja positivo, vai dar certo, etc. Deus se prontifica. É como se Deus dissesse, Moisés, o que você está sentindo? Fala para mim, fala que eu te escuto. Acho que daí que tiraram o programa, fala que eu te escuto. Não, brincadeira. Uma das piores coisas que você pode fazer para uma pessoa que chega para você com um problema é dizer, poderia ser pior. Você está invalidando a emoção da pessoa. Adolescentes ficam muito bravos quando você não entende suas emoções e trata como se fosse um problema menor. Bota uma coisa na sua cabeça, se alguém trouxe um problema para você, porque esse problema importa. Independente da idade. Esse problema importa. É sério para a pessoa. Então trate com seriedade. Eu sinto muito que você está passando por isso, funciona muito bem. Se torne um com a pessoa. É bem melhor dizer sinto muito do que dizer não se preocupa, seja feliz, be happy. Only, como é que é aquela hashtag? Only good vibes. Pelo amor. Precisamos de mais pessoas que digam, eu estou aqui para você, eu estou aqui por você, conta comigo, estamos juntos. Olha o que Deus responde para Moisés. Números 11 e 16. O Senhor Deus respondeu a Moisés, reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer tudo sozinho. Deus chega para ele e fala assim, está pesado? Eu vou te arrumar ajuda. Eu entendi que está pesado. Eu entendi que está pesado. Em nossos dias, queridos, não há honestidade sobre vulnerabilidade. É ok não estar ok. Guarda isso. Não precisamos ser positivos o tempo todo. Não precisamos. E eu vou repetir, é impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. Moisés não estava dando conta. Ele estava só o pó e Deus o ajudou.
Deus pegou o espírito que estava em Moisés e repartiu para todo mundo. E aí ele pegou 70 homens e colocou lá. Só que 2 dos caras não foram, ficaram no acampamento. 68 ficaram lá onde Deus mandou. E Deus repartiu o espírito sobre eles. Os 68 começaram a profetizar. Os 2, Eldade e Medade, que ficaram no acampamento, também começaram a profetizar. E nisso Josué, que era o braço direito de Moisés, viu e falou: Moisés, não permita isso, não deixe que isso aconteça. Por quê? Porque se um outro profeta está ali fazendo o que Moisés fazia, Moisés ia perder o cargo de líder do povo. Josué se preocupou com isso. E aí Moisés respondeu para ele: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profeta. 2 coisas acontecem nessa resposta de Moisés. Moisés ele não se prende à liderança do povo. Isso é legal. Ele não tem problema de dizer que ele não está bem. Isso também é legal. Mas pensa, se todo mundo tivesse o Espírito de Deus, saberia como Deus pensa, como Deus age, obedeceria a Deus, e então ele não teria mais trabalho. Seria mais fácil conduzir o povo, percebe? Todo mundo saberia o caminho. Só que é importante a gente refletir sobre a reclamação do povo. O povo, na realidade, ele não está reclamando simplesmente da carne. Na verdade, o povo está se arrependendo de ter saído do Egito e ter deixado a escravidão. Eles estão arrependidos de estarem livres. Eles estão se auto-escravizando, assim como a nossa cultura está fazendo conosco, nos auto-escravizar na sociedade do desempenho. Quando fazem renúncia, quando eles renunciam ao maná, ao pão, eles estão renunciando também ao Deus que os libertou. E nós nos esquecemos que somos chamados para a liberdade. Se a gente demole, nós sempre vamos ser chamados para servir alguma coisa, porque o ser humano está sempre apto a servir alguma coisa. Não existe esse negócio de não adoração. E quem falou isso foi um ateu, David Foster Wallace. Um ateu convicto, escritor do New York Times. Ele dizia: não existe esse negócio de não adorar. Todo mundo adora alguma coisa. Todo mundo. Nosso coração é carente de alguém para adorar. E aí, quando a gente está se sentindo meio vazio, a gente coloca alguma coisa no lugar. Esse povo estava no caminho de Deus, mas não tinha colocado Deus no seu devido lugar. Por isso eles estavam carentes de alguma coisa que suprisse isso dentro deles. Quando nós, que caminhamos igual aquele povo, caminhamos com Deus e não aprendemos a o servir de corpo e alma, nós não entendemos que ao receber um novo coração, nós entramos em um processo de transformação radical. Nós nos vendemos para a autoexploração, para sermos alimentados pelo sucesso, nos vendemos para a positividade tóxica, para sermos invadidos de good vibes. Viver para esses senhores cansa muito, esgota a vida. Eles sugam a sua alma até que a sua alma infarte. A saída seria se o desejo de Moisés se realizasse, né? Que todo o povo tivesse o Espírito de Deus, aquele povo não ia se perder. Concorda comigo? Só que isso já aconteceu. O desejo de Moisés já aconteceu. Deus fez isso através da morte de Jesus na cruz. Deus reatou nossa relação com Ele, apagou a dívida que o ser humano tinha contraído quando o primeiro casal se desconectou de Deus, assumindo para si a independência de dizer o que é certo e o que é errado. Se desconectou de Deus e passou a viver uma vida longe do Criador. Deus então bota em prática um processo para que essa dívida pudesse ser paga e o Criador e a criatura pudessem estar de volta se relacionando. Isso acontece através da morte e da ressurreição de Jesus. E depois de Jesus ressuscitar, alguns dias depois, acontece 50 dias depois de Jesus ter subido ao céu, acontece uma reunião onde eles estavam como nós aqui, e de repente o Espírito desce do céu como línguas de fogo sobre a cabeça de todo mundo, e todo mundo passa a receber o Espírito de Deus.
Todo aquele que recebe, que é discípulo de Jesus, passou a ter o Espírito de Deus dentro de si. E Jesus diz em João, para que serviria esse discípulo? Esse Espírito, ele fala, João 14, 15, 16, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. É esse Espírito que te guia em toda a verdade. Então, meus conselhos para você hoje: reconheça a sua exaustão, se é o seu caso. Reconheça que você está cansado, que você está só ao pó, que você não dá conta. Segundo conselho, aproxime-se de Deus com vulnerabilidade e humildade. Seja quem você é, porque Deus sabe quem você é de fato, de verdade. E terceiro, aprenda com Jesus o que é ser um ser humano de verdade. Quando a gente recebe esse novo coração, no dia em que a gente entende, convida Jesus para morar dentro de nós, que esse novo coração, ele vai passando por transformações. Ao longo da vida, cristãos maduros ainda estão passando por transformações. Cristãos iniciantes estão passando por transformações. Você que está aqui hoje está passando por transformação. E talvez Deus te colocou aqui hoje sentado porque Ele quer uma transformação um pouco mais profunda, numa área um pouco mais delicada. Ele quer chamar você para uma vida junto, numa área em que ainda não está sendo trabalhada. E talvez essa área, essa parte da sua vida já veio à sua mente. Enquanto eu estava falando, o Espírito Santo, esse Espírito que a gente falou aqui, que foi repartido, que está aqui presente, talvez já tenha cutucado o seu coração e mostrado para você do que eu estou falando. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele nos recusa a nos deixar desse jeito. Ele quer que a gente seja simplesmente como Jesus, porque Jesus sabe o melhor jeito de viver a vida. Jesus foi o ser humano de verdade. E o convite para nós é que a gente deixe essas good vibes, deixe de ser escravo de positividade. Identifique o nosso cansaço. Talvez você esteja sendo refém de se manter bem atrás de uma máscara para todo mundo. Mas Deus hoje diz para você: está tudo bem, você não está bem. Faz parte da vida. E Ele está disposto a acolher o teu coração. Ok? Eu quero orar com você agora. Se você se identificou com essa mensagem, se algo falou no teu coração, se fez sentido para você, eu quero orar com você, antes da gente passar para a nossa ceia. Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Paizinho querido, muito obrigado, porque nessa manhã, a Tua palavra pregada aqui, faz com que a gente reflita em algumas coisas. E precisamos, Deus, precisamos refletir. Talvez alguns refletiram sobre o seu cansaço, o cansaço da alma. Talvez alguns refletiram sobre essa escravidão da positividade, de estar bem para todo mundo o tempo todo. E vimos que a vida não é assim. Eu peço que o Senhor nos acolha e nos ajude a nos aproximar de você com a nossa vulnerabilidade, como somos, com humildade, e recebermos a orientação do Senhor sobre como é viver uma vida de verdade. Acolha, Deus, as orações, as intenções, e principalmente, faz morada constante, permanente e ativa em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.